estamos mais uma vez juntos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre você, sobre a sua casa, sobre todos aqueles a quem você ama. E nós estamos no começo de mais um culto e ainda você tem tempo para convidar alguém para participar conosco desse culto. Vai lá, gaste 30 segundinhos e você pode convidar alguém para participar conosco de mais um culto de adoração com boas surpresas. Vitor Quevedo, pastor Jeremias da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Vamos juntos adorar ao Senhor e que a graça e a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a toda a igreja. Com alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui hoje para, junto com vocês, cultuarmos o nosso Deus. Eu quero ler uma passagem com os irmãos no livro de Salmos, no capítulo 40, que diz o seguinte: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão ao Senhor. Vamos orar pela nossa pátria, clamar para que Deus nos dê sabedoria, que Deus oriente os nossos governantes, que as pessoas que estão desesperançosas, elas possam se firmar nesse momento de dificuldades. Senhor Jesus, na Tua presença, nós queremos clamar, ó Deus. Clamar pelas Tuas misericórdias sobre a nossa pátria, ó Deus. Clamar pelas Tuas misericórdias sobre aqueles que dirigem o nosso país, Pai. Estende a Tua mão de misericórdia, a Tua mão de poder, ó Deus, sobre cada um daqueles que têm autoridade, ó Pai, e foram instituídos pelo Senhor, ó Deus. Que eles tenham sabedoria vindo do Senhor, ó Pai. Que as decisões sejam para o Teu louvor e para a Tua glória, ó Pai. Que tudo aquilo que venha a ser feito, ó Pai, seja mediante a Tua vontade, tenha a Tua aprovação, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, como Teu povo. Abençoa-nos como a Tua igreja, Pai. Nos orienta, nos encaminha a orar, a clamar para o nosso país, a clamar por cura, porque sabemos, ó Pai, que tudo vem das Tuas mãos, ó Pai, e nada foge do Teu controle, ó Pai. Os Teus planos são maiores, ó Pai. Só Tu sabes quais são eles, ó Deus. Mas sabemos também que eles são planos para o nosso bem, ó Pai, e não para o nosso mal. Porque Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus, ó Pai, que ouve o Teu povo, ouve o clamor do Teu povo, ó Pai, e sara a nossa terra, Deus. Colocamos nas Tuas mãos a nossa pátria, Pai. Colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, aqueles que nos governam, Senhor Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja ungindo cada um deles com sabedoria, com autoridade, para que em Teu nome, para a Tua honra e glória, Pai, esse país seja abençoado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus Santo. Às 4 da manhã, sem falta, acordo todo dia e calço a botina velha, cheio de alegria. De trás lá da montanha ainda nem saiu o sol, o galo cantando ao lado do paiol avisa a chegada de um novo dia. Depois do cafezinho quente, eu vou trabalhar, tirar o leite, roçar, arar e plantar. Lá no pomar os pés já estão carregados, a primavera deixou seu legado, mais um bom motivo pra gente cantar. A criação toda proclama a glória de Deus. O universo anuncia as obras de Suas mãos. No simples cantar manhoso de um bem te vi, no céu estrelado que vejo daqui, a vida na roça está perto de ti. A simplicidade encanta os que passam aqui.
Não é preciso internet pra se divertir. A nossa alegria é ver os passarinhos de graveto em graveto construir os ninhos e alimentar os filhos pra partir. Da vida bons ensinamentos posso lhe passar. Desfrute a juventude antes da velhice chegar. Alegre-se no dia que o Senhor lhe deu. Tudo é vaidade se não tiver Deus no centro de tudo e em primeiro lugar. A criação toda proclama a glória de Deus. O universo anuncia as obras de suas mãos. No simples cantar manhoso de um bem te vi, no céu estrelado que vejo daqui, a vida na roça está perto de ti. No simples cantar manhoso de um bem te vi, no céu estrelado que vejo daqui, a vida na roça está perto de ti. Há um texto na Bíblia, em Mateus capítulo 6, em que Jesus trata de algo que é extremamente relevante e importante nos dias de hoje. A nossa preocupação com o nosso comer, vestir, morar, com ter, com possuir coisas que tem a ver com necessidades básicas do nosso dia a dia. Naturalmente, todos estão preocupados. Claro, vivemos dias difíceis e é natural que nós estejamos, de certa forma, ansiosos quanto ao dia de amanhã e quanto ao futuro. Mas, qual é o limite? Até onde nós podemos ir com a nossa preocupação ou com a nossa ansiedade? Especificamente, queridos, no que diz respeito à vida financeira, econômica, ao emprego, aos negócios, à nossa manutenção diária. Eu quero lembrar essas palavras de Jesus, em que Jesus nos desafia a não andarmos ansiosos de coisa alguma em relação a essas preocupações diárias. E ele vai dizer o seguinte: olha, sabe os passarinhos, os pardais, os lírios do campo? Eles não trabalham, eles não fazem nada, eles não se agitam, eles simplesmente vivem e eu cuido deles. E vocês são muito mais importantes do que eles e eu vou cuidar de vocês. Esse é um momento na nossa vida e na história do nosso país que certamente nós estamos preocupados, nós estamos ansiosos. Eu tenho as minhas preocupações também, claro, natural, como você. Mas nós não podemos nos esquecer das palavras de Jesus, e eu gostaria de ler os 3 últimos versículos, os versículos 33 e 34, na mensagem, a versão A Mensagem, em que Jesus ele vai dizer o seguinte: orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas, e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. A minha palavra nesse momento é: confie no Senhor. Dependa do Senhor, espere no Senhor, viva o hoje, viva o momento, viva a dificuldade de hoje, mas em relação à sua necessidade de amanhã, Deus
estará amanhã com você para ajudá-lo e para suprir as suas necessidades. E essa é uma das grandes promessas que nós temos, de que Ele estará sempre conosco. Ele vai caminhar conosco, Ele vai andar conosco. Ele não vai estar ausente na hora das dificuldades e das tribulações. Portanto, confie. Portanto, espere no Senhor. E nós vamos ser consolados com um cântico do Vitor Quevedo agora, e ao mesmo tempo nós vamos aproveitar aqueles que quiserem para você fazer a entrega do seu dízimo e oferta como expressão dessa sua confiança e dessa sua dependência do Senhor. Companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e com ela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez eu quero agradecer todos que estão aí, a pessoas de várias partes do país, alguns familiares meus, alguns parentes, meus pais, tios, primos que têm nos acompanhado nesses domingos. O meu abraço
para Mineiros em Goiás, o meu abraço para Macapá, meu abraço para todos que estão aí assistindo e que estão distantes. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu quero convidar você para que agora nós abramos a palavra de Deus para vermos o que Deus tem a falar ao nosso coração. O tema dessa mensagem é: você procura autoajuda ou ajuda do alto? Onde está a sua fonte de socorro e de direção? Quando você passa por dificuldades e que você não sabe exatamente o que fazer, onde está a sua confiança e a sua segurança? Nós estamos vivendo dias em que nós temos lives a todo momento, a todo instante, de pastores bons, de pastores mais ou menos, e quando eu falo mais ou menos, eu estou falando de conteúdo daquilo que eles pregam, do que ensinam, do que prometem. Temos lives também de coaching, de psicólogos, de pessoas, de economistas, tentando nos ensinar a passar por esse momento. E claro que cada uma dessas palavras tem o seu valor específico, mas muitas vezes nós procuramos ajuda em nós mesmos ou em pessoas que estão ao nosso lado e nos esquecemos que a verdadeira ajuda vem do alto, vem dos céus. E eu queria convidar você para abrir comigo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. E eu gostaria que você fosse acompanhando comigo a leitura e a exposição desse texto. Nós vamos usar a versão NVI, então pode ser que você tenha alguma versão diferente, mas eu gostaria de convidar que você fosse acompanhando a leitura e a exposição de todo o texto. Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 21. O texto começa dizendo assim: no 5º dia do 10º mês, do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. É interessante que esse texto é um dos textos, não são muitos os textos que nós temos essa característica, que nós temos dia, mês e ano em que essa palavra chegou até o profeta Ezequiel. Essa palavra aconteceu no dia 8 de janeiro de 585 a.C., ou seja, 2.605 anos e 71 dias atrás. Nós temos essa precisão histórica desse evento. E Ezequiel, levado para o exílio, Ezequiel era um profeta do exílio no século 6 a.C., e Ezequiel tinha sido levado para o exílio aproximadamente 7 anos antes, mas havia uma turma que tinha ficado em Jerusalém. E dessa turma que ficou em Jerusalém, um foge, um escapa, e ele diz: a cidade caiu. Os muros foram queimados, o templo foi destruído, a mortandade foi cruel, a cidade acabou. Era uma péssima notícia. Nós estamos vivendo dias de péssimas notícias, dias em que nós ouvimos: agora o mundo caiu, agora acabou, o ministro caiu, secretário daqui caiu, alguma coisa assim aconteceu, mas nós estamos vivendo dias difíceis, assim como Ezequiel olha para Jerusalém e diz: a cidade caiu. Essa é a notícia que Ezequiel recebe. Versículo 22, olha o que nós temos aqui. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Olha que interessante. Primeiro, Deus prepara Ezequiel para receber uma má notícia. Na tarde do dia anterior, Deus começou a trabalhar no coração de Ezequiel para notícia ruim e má que viria no dia seguinte. Nós precisamos ser preparados pelo Senhor para esses dias maus, para esses dias ruins. Mas olha o que mais Ezequiel diz: e a mão do Senhor estivera sobre mim. A mão do Senhor estivera sobre mim. Antes das más notícias,
A mão do Senhor vai nos cobrir com cuidado. A mão do Senhor vai nos preparar para determinadas situações ou circunstâncias. Por isso nós podemos confiar no amanhã, nós podemos descansar em relação ao futuro. E ele abriu a minha boca antes que aquele homem chegasse. É interessante que Ezequiel não diz aqui sobre o que ele falava, qual era a palavra de Ezequiel, mas ele diz, mas a mão do Senhor veio sobre mim e eu comecei a falar. Ou seja, eu comecei a pregar, eu comecei a anunciar. Esse era o trabalho do profeta. O profeta estava ali exatamente para exortar o povo e para levar o povo ao arrependimento. Mas no versículo 23 e 24, o profeta então vai dizer, então me veio esta palavra do Senhor. Filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo, Abraão era um único homem e contudo possuiu a terra. Mas nós somos muitos, com certeza receberemos a terra como propriedade. O que Ezequiel está falando é trazendo uma revelação de Deus a ele, em que Deus vira para Ezequiel, e aí é muito importante isso, quem disse é o Senhor. O Senhor me disse, o Senhor me disse. Em contradição àquilo que os homens da cidade estão dizendo. Em momentos de crise, nós precisamos, em primeiro lugar, descobrir a quem nós ouvimos. Estamos vivendo tempo de fake news e aqui nós temos exatamente Deus confrontando a fake news em Jerusalém, em que eles viram uns para os outros e eles diziam, e é Deus que testemunha isso para Ezequiel, dizendo, não, Abraão era um só homem e ele conseguiu a terra. Nós vamos conseguir reconquistar Jerusalém, Jerusalém não será destruída. Fake news. Deus traz à tona todos os fake news dos homens, porque Deus é o Deus da verdade. E nós precisamos estar atentos às fontes das notícias. E aí a pergunta que esse texto me chama a atenção é, nós estamos dando mais atenção a quem? Estamos ouvindo a quem? E precisamos estar comprometidos em ouvirmos aquilo que nós sabemos que é a verdade. Mas há uma outra coisa interessante aqui. Aqueles homens de Jerusalém diziam, Abraão era um só homem e ele conquistou a cidade. Por que nós, que somos muitos, não faremos a mesma coisa? Aí está toda a diferença. Eles buscavam e confiavam na força do braço deles. Eles confiavam na capacidade que eles possuíam de guerrear. Eles confiavam nos recursos financeiros que eles tinham. E Abraão? Abraão não tinha nada. Abraão era um forasteiro. Saiu de um lugar distante, foi para um outro lugar que Deus mandara, e num simples ato de obediência, ele chega naquele lugar, e Deus lhe dá a terra. Quando nós confiamos na autoajuda, nós olhamos para os nossos recursos. Quando nós procuramos a ajuda do alto, nós olhamos para o alto e nós sabemos que é de lá que vem a bênção, é de lá que vem as dádivas que nós tanto carecemos. E aí está a grande diferença. Versículo 25 e 26. Então diga a eles, é Deus dizendo para Ezequiel, Ezequiel, diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor, mais uma vez é Deus falando. Uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para seus ídolos e derramam sangue, como deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada, fazem coisas repugnantes, e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. E vocês acham que vocês deveriam possuir a terra? O que Deus está dizendo para Ezequiel é, Ezequiel, confronte esse povo. Esse povo está vivendo em pecado, injustiça, violência, imoralidade sexual de toda monta, e eles ainda têm coragem de virar e dizer, nós vamos conquistar a terra.
Deus não convive com o pecado. Deus não tem compromisso em abençoar quando, de forma proposital, as pessoas estão vivendo em pecado. E o nosso pecado afasta as bênçãos de Deus. Abraão era um homem só, mas era um homem que vivia para agradar ao Senhor, e Deus lhe deu como presente e dádiva a terra prometida. Esses homens, muitos e poderosos, vivendo em pecado, não encontrariam a possibilidade de possuírem a terra que eles tanto almejavam. Versículo 27 até o versículo 29. Diga isto a eles, mais uma vez, diga isto a eles, Ezequiel. Assim diz o soberano, o Senhor. Juro pela minha vida, os que restam das ruínas cairão à espada, os que estão no campo entregarei aos animais selvagens para ser devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado, darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados serão os montes de Israel, que ninguém desejará passar por lá. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto, abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. O que Deus está dizendo para Ezequiel aqui é o seguinte: Ezequiel avisa para eles que o que está ruim vai ficar pior, e por causa de uma coisa, o pecado deles, o pecado repugnante que eles praticaram, que eles não se arrependeram, e vai morrer toda a esperança deles por causa do pecado. Olha a seriedade com que Deus trata o nosso pecado. Versículo 30. Quanto a você, até aqui a palavra de Deus a Ezequiel era dirigida ao povo, mas agora Deus vai falar para Ezequiel. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você junto aos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Eles sabiam que Ezequiel era profeta, e eles diziam uns aos outros: vamos ouvir a palavra do Senhor através do profeta. O meu povo vem a você, como costuma fazer, sempre fizeram, sempre ouviram, sempre estavam atentos, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as coloca em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração está ávido por ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento. Pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Olha que coisa séria. Deus nos faz um alerta quando nós somos impedidos de fazermos aquilo que normalmente nós fazemos. Domingo, 19 horas, vamos para a igreja, vamos ouvir o pastor pregar, vamos ver o que o coral vai cantar, vamos ouvir as músicas dirigidas pelo louvor. Quando nós vamos aos domingos à casa do Senhor, onde está o nosso coração? Deus diz: eles vêm até você para ouvir a pregação, como sempre fizeram. Mas eles vêm para ouvir a pregação, como se eles estivessem ouvindo um poeta cantando belas músicas e que sabe tocar, inclusive, muito bem, um artista. Mas não colocam em prática. E aí o texto termina no versículo 33 dizendo: quando tudo isso acontecer, a cidade caiu, vai ficar pior ainda, vai virar um deserto aquele lugar. E certamente acontecerá. Eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel, continue firme no seu ministério, no seu trabalho, fazendo o que você faz, anunciando a minha palavra, e eles vão reconhecer que houve um profeta no meio de vocês. E quando eu ouço essa palavra aqui, essa é a oração para mim, para que em qualquer circunstância, você que me ouve, você que é da igreja do Jardim Paraíso, aqueles de outras igrejas por onde eu já passei, que eu pastoreei, Caiapônia,
Franca, Anápolis, Patos de Minas, muitos me ouvindo, Rio Verde, que esses irmãos reconheçam. Aqui houve um profeta de Deus, por causa da palavra, não por causa do profeta, mas por causa da palavra de Deus que se cumpre. Quais são algumas lições que nós aprendemos aqui em situações difíceis como a que estamos vivendo? Ou quando é que nós recebemos ajuda do alto e não vivemos dependendo da nossa própria ajuda? E aqui há algumas lições que eu creio que são importantes. Primeira lição: quando ouvimos a voz do Senhor no meio das dificuldades, é uma manifestação de que vem ajuda do alto. Você está ouvindo a voz de onde? Quais são as vozes que você ouve? Do WhatsApp, do Facebook, Instagram? Quais são as vozes que falam ao seu coração? Várias vezes nós temos aqui, então me veio a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor. Versículos 30 e 32, eles vêm ouvir a pregação, mas como é que ouvem a pregação? Se você quer receber ajuda do alto, você precisa aquietar o coração, abrir os ouvidos, abrir a mente e colocar-se à disposição para ouvir o que Deus quer falar ao seu coração. E isso não se vem à pressa, você precisa aquietar. Você precisa parar com outras coisas e estar atento apenas à voz de Deus. Temos muitas notícias nos dias de hoje, mas poucas boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo. João Calvino, ele disse: quem despreza a pregação, despreza Deus, porque ele não fala por novas revelações, nem do céu, e aqui acréscimo meu, nem revelações do WhatsApp, do Facebook, do Instagram ou qualquer que seja, mas ele fala pela voz dos seus ministros, a quem confiou a pregação da palavra de Deus. Ouça o ensino das Escrituras, gaste tempo na leitura da Bíblia, gaste tempo ouvindo boas mensagens, boas pregações, leia bons livros que vai fazer com que os seus ouvidos se abram para o que Deus está falando para você. Segunda atitude, queridos, para recebermos a ajuda do alto, precisamos aprender a colocar a nossa confiança no Senhor e não na nossa própria força. Do que adianta todo o dinheiro que você tem no momento desse? Países como Estados Unidos, como Alemanha, França, Itália, China, com todo o poderio econômico e militar no momento como esse, estão passando pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando aqui, com outros recursos, em outras circunstâncias, claro, mas passando por dificuldades exatamente as mesmas. E aí a pergunta é: onde está a nossa confiança? Abraão, diz o texto, sozinho conquistou a terra. Por quê? Porque ele confiava em si mesmo? Não, porque os seus olhos estavam voltados em Deus, a confiança estava no Senhor. E aqueles homens que diziam: não, nós somos muitos, nós vamos conseguir. Seria como se a gente dissesse: não, eu tenho todos os recursos, eu posso comprar quantos respiradores eu quiser, eu posso montar uma UTI na minha própria casa se for necessário. Do que vai adiantar isso? Onde está a nossa confiança? Nós somos desafiados, queridos, a reconhecermos que o verdadeiro socorro vem do alto, vem de Deus. Tudo que vale a pena necessita da ajuda, da direção e da provisão de Deus. Ezequiel, aliás, capítulo 16, vai dizer: contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Lembrarmos dessa aliança que Deus fez conosco, e a nossa segurança estará no Senhor. Terceiro desafio, para que nós possamos de fato receber a ajuda do alto e não dependermos da nossa autoajuda. Aproveitarmos esse momento e essa circunstância para que o nosso coração possa experimentar arrependimento e quebrantamento.
É interessante que a palavra de Deus, através de Ezequiel, para aqueles homens, vocês acham que vivendo no pecado, como vocês continuam vivendo, vocês acham que vocês vão conseguir a terra? Eu fico pensando, queridos, se Deus não quer ensinar o nosso país, e mais do que o nosso país, ensinar o mundo todo, que o mundo precisa de mudança e de transformação, que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Será que nós não precisamos fazer essa avaliação começando em nós mesmos e dentro da própria igreja? O que Deus está trazendo à tona? O que Deus está mostrando? E aí, queridos, nós precisamos quebrantar o nosso coração com aquilo que quebranta o coração de Deus. Nós precisamos nos arrepender daquelas coisas que aos olhos de Deus são pecaminosas. Não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Tirar a injustiça, tirar a imoralidade, tirar a mentira, a pornografia, o engano, o ganho injusto, o ganho aproveitador em cima das outras pessoas e tantas outras coisas que eu poderia acrescentar. Mas certamente, para recebermos ajuda do alto, nós precisamos ter o coração quebrantado. E por fim, queridos, para recebermos ajuda do alto, nós precisamos saber quem é o Deus que nós adoramos e servimos. Nós confiamos em que Deus? Quem é aquele a quem nós colocamos toda a nossa vida e a nossa história? É interessante que no versículo 25 e 27, Ezequiel vai dizer, e eles saberão que é o Senhor. Eles saberão que eu sou o Senhor. Aliás, no versículo 29. No versículo 25 e 27, ele vai dizer, assim diz o soberano, o Senhor. Quem é o Deus que você serve? Por 72 vezes no livro de Ezequiel, nós temos essa expressão, e eles saberão que eu sou o Senhor. Algumas vezes com um acréscimo, que faço isso ou aquilo, mas eles saberão que eu sou o Senhor. Para recebermos ajuda do alto, queridos, nada mais importante do que conhecermos o nosso Deus. Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus a quem você ama? Quem é o Deus da sua vida? Quem é o Senhor da sua história? Onde está a sua segurança e a sua confiança? Versículo 22, a mão do Senhor estivera sobre mim. É esse Deus que você confia? E se é esse o Deus que você confia, então por que você está desesperado por causa do momento que você está vivendo, que nós estamos vivendo? Jeremias capítulo 17, ele vai dizer, maldito o homem que confia no homem e que confia na força do seu braço. Muitos usam esse texto dizendo, não pode confiar em ninguém. Não é isso que o profeta está dizendo. O que o profeta está dizendo lá em Jeremias 17, o versículo 5 é, maldito é aquele que confia na própria força, aquele que confia no homem como se o homem tivesse a solução para a sua história. Não é que os homens não são dignos de confiança, às vezes nem são, mas não é isso que Jeremias está dizendo. O que Jeremias está dizendo é que nós precisamos confiar no Senhor e nós somos abençoados quando confiamos nele. Aí no versículo 7 ele vai dizer, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele, o Senhor, o soberano. Portanto, queridos, nós precisamos aprender a caminhar com fé nesse Deus que governa a história. Você acha que Deus perdeu o controle da história do mundo? Você acha que Deus foi surpreendido com o coronavírus? Você acha que Deus foi surpreendido com as informações que o governo chinês omitiu do mundo todo? Você acha que Deus não sabia os países que seriam atingidos por esse vírus? Será que não é importante você reconhecer e perceber que Deus está no controle e continua no controle de toda a história? Nós precisamos lembrar, queridos, que Deus está no controle. Deus controla o que é incontrolável. O incontrolável aos nossos olhos estão absolutamente sob controle de Deus.
totalmente sob o controle de Deus. Você pode descansar e você pode confiar nisso. Eu queria citar apenas uma frase aqui de Ravi Zacarias que diz assim: caminhar pela fé significa seguir alguém, não alguma coisa, seguir alguém que sabe mais do que você. Alguém que não apenas é todo-poderoso, mas que também é bom. Crer e confiar em Deus tem a ver com isso. Nós seguimos alguém que não apenas é todo-poderoso, mas que também é bom. Nós devemos ser dominados por esse Deus que tem o controle da história, da minha história, da nossa história, da história da nossa igreja, da história do Brasil, da história do mundo, mas um Deus que é bom. E como nós sabemos que Deus é bom, se Ele permite que tanta coisa aconteça, basta a gente olhar para Jesus e perceber que Deus está no controle de todas as coisas. E quando Jesus é levado à cruz para sofrer como sofreu, como fizemos, lembramos na semana passada, Ele não perdeu o controle da história de Jesus. Ele usou a história de Jesus, o sofrimento, o sacrifício de Jesus, para demonstrar de fato esse controle dele para a nossa própria salvação. A ajuda dos homens, a autoajuda ou a ajuda do alto? O que você prefere? O meu desafio, queridos, é que você de fato olhe para Jesus e creia de fato que há um Deus soberano que controla toda a história. E por causa disso, nós podemos descansar nele. Dias melhores virão, dias abençoados chegarão, soluções serão apresentadas para o mundo todo, por causa de um Deus que age no meio de todas as coisas, no nome de Jesus. Olá, Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso. I'm Paul. I'm Samuel. And I'm Jen. From the Watoto Children's Choir from Uganda, Africa. We were touring in Brazil until the outbreak of the COVID-19 pandemic, and since then we're in social isolation at a camp here in Brazil. We would like to assure you that we are well and healthy. We as a family have prepared a song to share with you. Que o Senhor abençoe, cuide de ti. Que o Senhor seja bom e gracioso a ti. Que o Senhor mostre o seu favor e te dê paz. Amém. Please know that we are also praying for you. The Bible says in Psalm 46:1 that God is our refuge and our strength, an ever-present help in trouble. He will be with you, helping you in every situation you are facing now. Be encouraged. Thank you very much. Stay blessed. Tchau, tchau. Ciao. Meus irmãos, tenham certeza, Deus vai cuidar de você. Deus vai abençoar você e a sua casa. Nós vamos orar e impetrar a bênção, mas eu quero que você aguarde um recadinho de 2 minutos do reverendo Jeremias Pereira, pastor da 8ª Igreja de Belo Horizonte, um recadinho específico para a Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso, que ele mandou para nós nessa semana. Vamos orar então? Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, todo o povo de Deus reunido nesse momento, em vários lugares no nosso país, talvez alguém até fora do país, e nós queremos reconhecer, ó Deus, as nossas limitações, reconhecer, Pai, que nós somos falhos na nossa fé, muitas vezes confiamos menos do que deveríamos confiar, e por causa disso nosso coração vive cheio de ansiedade, de sofrimento por aquilo que nós não deveríamos sofrer, e nós nos angustiamos, ó Deus, por nos esquecermos que o Senhor está no controle da nossa história, da história do nosso povo, da nossa família, do nosso país, no controle da história do mundo. E nesse momento nós queremos abrir de nós mesmos essa autoconfiança, esse senso de capacitação própria para resolver as coisas e descansarmos no Senhor.
Aquieta o coração do teu povo, aquieta o meu coração, renova a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor, e que o Senhor mesmo nos leve sempre, ó Deus, para olhar para o futuro na certeza de que a bênção do Senhor está chegando. Renova a esperança no nosso coração e dá-nos plena convicção de vivermos no centro da tua vontade. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, e que o consolo e a direção do Espírito Santo permaneça sobre você, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o recado do pastor Jeremias. Fala, gente boa da Igreja Presbiteriana Jardim Paraíso em Botucatu, pastor Jonatas. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam dedicados à obra do Senhor, pois sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Irmãos, coronavírus é uma trombeta de Deus chamando a igreja ao arrependimento, chamando as nações ao arrependimento, chamando-nos para buscar o Senhor com fervor e alegria. Não espalhe o pânico, não deixe seu coração se encher de pânico. A palavra de Deus diz que nada nos abale por uma razão, irmãos. 1 Coríntios conta sobre a ressurreição de Cristo. Cristo está vivo, a promessa de Cristo é que nossa esperança no Cristo ressurreto nos faz pessoas que têm esperança viva. Irmãos, testemunhe o Evangelho. Irmãos, sirvam uns aos outros. Irmãos, ajude o pastor a cuidar da igreja, ligando uns para os outros, falando uns com os outros para perseverar. Há muita live que pode levar um para cá, outro para lá. Mas eu queria pedir você, apoie o seu pastor. Apoie sua igreja com seus dízimos e ofertas e suas orações. Isso vai passar, irmãos. Que o Senhor nos dê graça para passar esse Jordão. A igreja continuará. Cuidemos uns dos outros. Amemos a Cristo Senhor. Creiamos no Cristo ressurreto. Vamos adiante, igreja. Preguemos o Evangelho. Também o coronavírus nos avisa, é tempo de semeadura e colheita para a glória de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Boa noite, tenha uma semana abençoadíssima e cheia de grandes surpresas do Eterno.